Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com a doutora Larissa Prado. Conversamos com a doutora Patrícia sobre sua tese de doutoramento, crédito de carbono e SERP. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Conversamos com a doutora Larissa Prado, tabeliando o primeiro ofício de notas de Belém, no Pará, graduada em Direito pela UDF e mestre pelo IDP, para tirar algumas dúvidas da função cartorária. Olá, doutora Larissa, tudo bem? Agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Doutora Larissa, cartórios previnem conflitos, asseguram direitos e promovem diversos benefícios à sociedade. Os cartórios são sustentados pelos nossos impostos? Eles recebem algo dos cofres públicos? Não, na verdade, pelo contrário. Os cartórios, eles não são sustentados pelos cofres públicos, pelo Estado, mas, pelo contrário, o valor que é pago dos emolumentos, das taxas cartorárias, uma parcela deles é repassado para os estados. Então, muitas pessoas não sabem porque os cartórios exercem um serviço público e imaginam que são os impostos, que são os cofres públicos que pagam as atividades cartorárias por ser um serviço público. Mas conforme a Constituição Federal trouxe a previsão na Constituição de 88, no artigo 236, é um serviço público exercido em caráter privado e é uma delegação. Então, como que funciona? Os cartórios exercem esse serviço público por delegação e os valores, as custas que são pagas ao cartorário pela execução e prestação desse serviço público, ela é recebida no cartório e uma parcela dela é repassada a outras instituições, inclusive ao Tribunal de Justiça. Então, os cartórios não recebem nenhuma ajuda de custo, nenhum valor dos tribunais de justiça, dos impostos que são pagos pela população, mas, pelo contrário, do que entra no cartório, uma parcela é repassada para outras instituições, inclusive para o Tribunal de Justiça. E sobre os impostos, os cartórios ajudam a fiscalizar a arrecadação desses impostos. Nós sabemos que, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda é necessário o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis, do ITBI. E os cartorários, eles vão fiscalizar se houve o pagamento daquele ITBI para finalizar uma escritura. Então, é uma forma de arrecadar para o município em relação ao ITBI, porque só finaliza um ato se pago aquele ITBI. Muitas vezes também é no registro de imóveis, seja no notas, tabelionato de notas, seja no registro de imóveis, vai ter que acontecer o pagamento daquele imposto. Então, ele também ajuda nos casos de doação de inventário. O cartório só finaliza a escritura de doação e a escritura de inventário se comprovado o pagamento desses impostos estaduais. Então, os cartórios não recebem da arrecadação dos impostos, transferem uma parte do que é recebido dessas custas do cartório e também ajudam na fiscalização dessa cobrança de alguns impostos estaduais e municipais. Nos explique uma curiosidade que muitos ainda têm. Cartórios passam de pai para filho? Não mais. Os cartórios não funcionam mais com a hereditariedade em nenhum estado, em nenhum lugar. A Constituição de 88 trouxe essa previsão constitucional e tirando qualquer dúvida de que os cartórios seriam ocupados, titularizados por pessoas físicas aprovadas em concursos públicos. Posteriormente, foi criada a Lei 8935 em 1994, alguns anos depois da Constituição, detalhando a regulamentação de como deveria ser esse concurso público. Concurso de provas, concurso de títulos, para que os cartórios extrajudiciais fossem ocupados por uma pessoa concursada. Então, a resposta é negativa. Os cartórios não passam de pai para filho. Mas aí muita gente que escuta essa resposta vai pensar, mas eu conheço um cartório que era da família e agora está com um filho, como isso é possível?
Então, ainda é muito recente que houve essa mudança em 88 para que os cartórios fossem ocupados por pessoas aprovadas em concurso. Em 88, aquelas pessoas que estavam à frente dos cartórios pela hereditariedade de pai para filho, elas ficaram nesses cartórios e elas vão ficar nesses cartórios até o falecimento, porque não temos a aposentadoria compulsória. Então, ela pode renunciar ou ela pode ficar no cartório e quando ela falecer, aquele cartório vai ter o status de vago. Não vai para o filho daquela pessoa que não fez o concurso. Ele vai entrar no próximo concurso público daquele estado, porque o concurso de cartório é um concurso estadual para os cartórios vagos dentro daquele estado. Então, hoje, o cenário do Brasil há cartórios que possuem concursados, ou seja, saíram, faleceram, renunciaram as pessoas depois da Constituição de 88 e não entrou um parente, não entrou uma pessoa daquela família e houve um concurso público e aquele cartório foi para uma pessoa aprovada em concurso. Mas também temos cartórios hoje titularizados, providos com pessoas que estavam antes da Constituição de 88. E um outro cenário também que pode ocorrer é que, enquanto não terminado esse certame, o cartório não pode fechar. O cartório presta um serviço público, são atos da cidadania. Então, quem vai responder por aquele cartório quando falece o titular não pode passar mais para o filho dele e tem que esperar acabar um concurso. Aí o Tribunal de Justiça vai verificar quem é a pessoa mais apta para ficar lá, vai deixar o substituto mais antigo, vai nomear alguém do tribunal. Então, essa pessoa, ela fica de forma precária nesse cartório. É um interventor, é um interino, é uma pessoa que vai estar respondendo por aquele cartório, não aprovado em concurso público, mas de maneira temporária, até que aquele cartório vago vá para o edital do concurso público e entre uma pessoa concursada. Então, hoje, no cenário do Brasil, temos essa figura meio híbrida. Cartórios com pessoas que assumiram antes da Constituição de 88, cartório com pessoas que assumiram por concurso público e cartórios que estão vagos, aguardando que tenha um novo concurso para entrar um concursado. E daqui a alguns longos anos, a tendência diante dessa regulamentação constitucional do artigo 236 é que todos os cartórios do Brasil estejam assumidos por pessoas concursadas, como diz a Constituição Federal. Existem normas expedidas em âmbito nacional, estadual e municipal que regulamentam as atividades nos cartórios? Há conflito entre elas? Poderia dar algum exemplo? Sim, existem conflito entre elas. Infelizmente, existe conflito entre elas porque funciona da seguinte maneira. As leis em âmbito nacional e as corregedorias também expedem provimentos conjuntos em âmbito estadual. O objetivo desses provimentos expedidos pelas corregedorias era de quê? De cobrir lacunas. Sabemos que o legislador, por mais que ele tente cobrir todas as lacunas, acontece na prática da aplicação do direito notarial e registral uma dúvida quanto à interpretação. Então, o que as corregedorias fazem nos estados brasileiros? Elas expedem código de normas ou normas de serviço para poder regulamentar o detalhamento dessas lacunas que a lei nacional não trouxe a previsão. Só que nessa interpretação pode acontecer de um estado A tratar o determinado tema de uma forma e um estado B tratar na sua norma estadual o mesmo tema de uma forma diferente. Então, infelizmente, é uma realidade que nós temos no Brasil, que quando não temos uma lei nacional que regulamenta determinada matéria de cartório, temos ali que nos debruçar sobre as normas estaduais quando elas tratam o assunto. Quando elas não tratam o assunto, é a interpretação do próprio titular de cartório, o que não deveria acontecer, pois tem o princípio da legalidade, que devemos seguir exatamente o que está expresso na norma, e aí acontecem essas divergências. Um exemplo, a medida provisória 10.085, recentemente convertida na lei 14.382, da metade do ano de 2022, ela definiu uma situação que até então tínhamos divergência, que era escritura pública declaratória de união estável, que as pessoas comparecem ao cartório e declaram que vivem em união estável.
a lei não era clara se poderia ou não adotar o sobrenome do companheiro, o que pode no casamento. O Código Civil permite. Então, alguns estados autorizavam que o companheiro, ao constituir a união estável, adotasse o sobrenome do outro, e alguns estados, por não ter essa previsão, o cartorário não permitia. Então, tínhamos um mesmo tema que era tratado de forma divergente a depender do estado que aquele usuário procurava o cartório. E a Lei 14.382 alterou o parágrafo do artigo 57 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, e falou que pode sim adotar o sobrenome do companheiro. Então, temos uma lei que regulamentou, alterou a Lei de Registros Públicos e agora não há mais essa dúvida. É possível, sim, que se adote o sobrenome do companheiro. Dentre outros inúmeros exemplos. Hoje, temos de forma não regulamentada, não uniformizada, por exemplo, alguns estados trazem a previsão de que deve constar numa escritura de transferência imobiliária a participação do corretor, o valor da corretagem, como foi pago, o que houve a intermediação naquele negócio jurídico do corretor. E essa escritura feita naquele estado, as normas daquele estado exigem isso, ele vai colocar. Mas outro estado não traz essa previsão de que deve constar nessa escritura a participação desse corretor. Então, tá certo, tá errado? Não tem certo e errado, mas tem uma divergência de normas que acabam por fragilizar um pouco a aplicação do direito. Por que cada estado possui sua norma cartorária própria e como isso reflete na segurança jurídica do serviço entregue ao usuário? Pois bem, as corregedorias, elas têm o objetivo de regulamentar. E elas fazem isso na melhor das intenções. Só que, às vezes, acontece que elas estão normatizando de forma diferente que existe em outro estado. Então, o usuário acaba sendo quem está lá no balcão e vai receber essa aplicação do direito de maneira desigual. Então, as corregedorias, elas têm por normatização, que devem fazer os códigos de normas a nível estadual para poder tampar. Na maioria das vezes, elas repetem o que traz a lei nacional. Só que nas lacunas, elas vão aplicar a interpretação de uma forma diferente e o usuário vai acabar sendo a pessoa que vai receber esse serviço de uma forma desigual da aplicação do mesmo tema em outro estado. Diante do conflito de normas, qual deve prevalecer? Bem, essa é a pergunta de 1 milhão. Porque nós temos resoluções, recomendações, provimentos conjuntos, leis nacionais e o CNJ, criado em 2005, tem uma participação muito importante. O CNJ, ele deve, dentre as suas competências, regulamentar a atividade notarial e registral. Então, quando as corregedorias estão divergindo em algum tema, o CNJ expede um provimento nacional. Então, é muito interessante que o CNJ regulamente para que o cartorário tenha uma norma nacional para ele poder se debruçar e aplicar o direito. Mas também é um provimento, não é uma lei. Então, tem que haver uma conversa para ter uma harmonia e uma coordenação entre as pessoas que produzem a norma. O legislador, o CNJ, para que todas elas caminhem no mesmo sentido. Para quem estiver lá na ponta da lança, o aplicador do direito, no balcão do cartório, os cartorários, eles tenham segurança e não precisem interpretar a norma nas suas lacunas, para poder tomar a decisão e acabar tomando uma decisão diferente de um outro cartorário sobre o mesmo tema. Então, não sei qual deve prevalecer. Na verdade, não há uma resposta para essa pergunta, para uma resposta objetiva. Mas isso deve ser levado em consideração os argumentos, a hierarquia da norma, qual é o tema. Vamos, então, revogar um provimento, vamos fazer esse assunto ser tratado no legislativo para regulamentar como aconteceu com a Lei 14.382. Então, hoje a gente vive essa falta de uniformidade. E com o tempo, as medidas que vêm sendo tomadas, certamente com o tempo, elas vão diminuir, esses conflitos que existem hoje vão diminuir e nós vamos ter uma norma regulamentada em âmbito nacional para que acabem esses conflitos sobre o mesmo tema.
No que consiste a portaria número 15 de 2023 do CNJ e no que ela contribui para a uniformização da matéria notarial e registral? A portaria número 15 do CNJ, de fevereiro de 2023, ela foi uma iniciativa louvável nesse tema que estamos comentando, que foi constituir uma comissão de estudo para realizar uma análise de todos os provimentos notariais e registrais já expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça e verificar qual ainda está vigente, qual não foi tacitamente revogado, porque às vezes um provimento lá atrás, há muitos anos, fazia sentido. Hoje o CNJ já expediu um outro provimento sem revogar expressamente aquele anterior, mas um que trata de maneira mais detalhada ou diferente daquele anterior. E qual deve ser aplicado? Então, foi muito interessante o CNJ constituir essa comissão de estudos e falar o seguinte: vamos pegar todos os provimentos que o CNJ já emitiu, vamos compilar todos eles, revogando expressamente aqueles que não são mais aplicados e dando uma consolidação para o usuário, uma consolidação de provimentos do CNJ para o tabelião e para o registrador. Dessa forma, fica muito mais claro e muito mais objetivo o que deve ser seguido. E isso, ao meu ver, foi uma janela, quiçá uma porta de entrada para uma regulamentação estadual. Essa comissão, ela deixou bem claro, esse é o tema do meu doutorado, então eu entrevistei alguns membros dessa comissão e eles deixaram bem claro que essa norma era dos provimentos do CNJ. Essa portaria nada se envolveu na falta de uniformização dos códigos de normas a nível estadual. Mas uma iniciativa dessa, que mexe com os provimentos e consolida os provimentos do CNJ para acabar com essas divergências, é uma porta de entrada para que isso, no futuro breve, esperamos, aconteça também com as normas estaduais, para que os códigos de normas conversem entre si e não deixem a interpretação do tabelião e do registrador, porque isso prejudica muito o usuário. Como, por exemplo, tem norma estadual que diz que na qualificação das partes tem que ter a naturalidade. Mas tem outros códigos de normas de outros estados que não falam da naturalidade. O artigo 215 do Código Civil, 319 do Código de Processo Civil, eles dizem a nacionalidade, mas não a naturalidade. Então, olha como o usuário fica prejudicado se ele, por exemplo, escolher o estado que não precisa colocar a naturalidade para fazer a sua escritura, porque ele pode escolher qualquer cartório de notas, mas era uma transmissão de imóveis, era uma escritura de compra e venda. E ele teve que levar para registro somente naquele cartório da competência do imóvel, esse não pode escolher. Mas lá nesse estado, se exige que na escritura tenha naturalidade. Mas o estado que fez não se exige nas normas que tenha naturalidade. O registrador, ao analisar essa escritura, vai qualificar negativamente, vai dar uma nota de devolução, falando que deve completar aquela escritura colocando a naturalidade. Então, esse usuário foi prejudicado com essa surpresa dessa exigência que em um estado pede, no outro não pede. Isso não deveria acontecer. Então, isso deve ser regulamentado para que tenhamos uma norma que converse uma norma entre si para que acabem essas divergências e não prejudique a entrega do serviço. Quais seriam as soluções para este conflito normativo existente nos cartórios extrajudiciais? Pois bem, não temos uma solução, mas temos algumas ideias. Considerando que o CNJ tem a competência de regulamentar a atividade notarial, quem sabe não poderia ser criada uma comissão, um órgão, dentro do CNJ, que fosse vinculada ao CNJ, acima das corregedorias dos estados, para que as mudanças dos códigos de normas, antes de publicar para aplicação naquele estado pelos cartórios, fosse levada a esse órgão consultivo e ele falasse: poxa, vocês estão prevendo aqui uma situação que o estado B já trouxe uma previsão diferente. Vamos colocar da mesma forma para diminuir essas divergências? E esse órgão, enfim, essa comissão de estudos, não sei, vinculada ao CNJ. E por que eu digo CNJ? Porque ele é um órgão que fiscaliza a atividade a nível nacional. Então, poderia também fazer um estudo dos
das 27 normas de serviço que já existem ao longo do Brasil, para verificar quais são as divergências atuais entre elas e normatizar. Poxa, o Estado A fala isso sobre esse tema de divórcio. O Estado B fala isso sobre esse tema de divórcio. Está diferente um do outro. Então, vamos normatizar para ficar da mesma forma? E qualquer alteração posterior, já existindo a criação desse órgão, eles remetiam, as corregedorias poderiam remeter esse estudo para esse órgão aprovar ou não, para deixar de maneira uniforme, para não caminhar da forma que vem caminhando. Que eles não consultam ninguém e acabam fazendo da melhor forma para o interesse, aos olhos dele, o melhor interesse da população e, infelizmente, acaba tendo uma divergência. Outra alternativa ventilada até na doutrina é a criação de um código de normas nacional. Pois hoje os códigos de normas são criados nos estados. Mas aí também tem prós e contras em relação aos estados serem muito diferentes entre si, ter que se levar em consideração as peculiaridades de cada região, mas tem matéria que sabemos que não faz a menor diferença, como o exemplo que eu citei do sobrenome do companheiro. Não importa o poder aquisitivo daquela população, não importa quantos municípios tem aquele estado ou não, esses indicadores não vão fazer diferença para se colocar ou não o sobrenome de um companheiro numa união estável. Então, essas matérias poderiam ser, sim, uniformizadas, não sei, eu posso estar arriscando muito, mas num código de normas nacional. Dentre outras opções que nós esperamos que aconteça para que essas divergências diminuam. Na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Sim, os cartórios, eles desafogam o poder judiciário, eles desjudicializam muitos temas que antes eram tratados só no poder judiciário. Hoje é muito interessante que os advogados, ao serem procurados para fazer um divórcio, para fazer um inventário, possam explicar para aquele usuário, olha, não precisamos entrar no poder judiciário para esperar a sentença do juiz. Cumprimos o requisito de todos maiores e capazes, não temos litígio. Então, vamos para o cartório, porque o cartório vai te entregar uma escritura e depois vamos fazer um registro com a mesma força, com a mesma segurança de uma sentença. Então, os cartórios, eles entregam um serviço com eficiência, com segurança jurídica e de uma maneira menos custosa e mais célere para a população, que não tem que esperar o andamento do Poder Judiciário. Sabemos que um processo é muito caro hoje, então custa muito para a máquina judicial poder caminhar com todos os processos que estão nas varas judiciais. Então, sabemos que o cartório hoje é uma possibilidade. A pessoa pode, sim, ter o seu divórcio consensual, sem filhos menores, no cartório ou pode ir na justiça. Ela não é obrigada a ir no cartório porque cumpre os requisitos, mas deveria. Sabemos que isso é uma opção da parte, mas ela deveria, porque não vai ocupar o juiz para decidir uma situação que elas já decidiram, que elas só querem o divórcio, não tem litígio, sabem quanto a partilha de bens, por exemplo, não vai ocupar o judiciário, não vai ser mais um processo custoso no Poder Judiciário e elas vão ter um resultado muito mais rápido do que esperar uma sentença. Para finalizar, qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Bem, o futuro dos cartórios extrajudiciais, eu sou uma pessoa que defende muito, a minha atividade e eu vejo que quando a lei, quando os serviços, eles abrem essa porta para que eles também aconteçam no extrajudicial, nós verificamos que o resultado é muito bom. Nós verificamos, os números mostram que os resultados são muito, muito altos, muito bons e acontecem de uma maneira muito correta e muito segura no extrajudicial. Então, o cartório, ele está aí para ajudar a população e dar a mesma segurança que essa população antes só encontrava no Poder Judiciário. As pessoas têm que enxergar os cartórios como um amigo mesmo, escolher um cartório que lhe receba bem, um cartório que vai lhe explicar de uma maneira clara, sanar suas dúvidas, porque a assessoria do tabelião, a assessoria no cartório é gratuita. Então, é pago o serviço.
a entrega do serviço é pago, mas as dúvidas, esse assessoramento, ele é gratuito. Então, as pessoas que desconhecem como funciona o cartório, quais são as competências do cartório, vá ao cartório, ligue para o cartório, entre em contato pelos meios digitais, que hoje os cartórios todos estão muito tecnológicos, tirem as dúvidas e realizem os seus serviços no cartório. O cartório está aí para prevenir litígios e para ajudar a concretização desses direitos. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Eu gostaria de parabenizar aos 2 anos do programa, parabenizar todas as iniciativas das matérias, dos convidados. Eu sou uma participante e também assisto aos programas. Eu acredito que faltam programas como esse nas nossas redes sociais, na televisão, para que levem ao conhecimento da população sobre os seus direitos, sobre esses serviços públicos, porque certamente todas as pessoas em algum momento da sua vida já passaram por algum cartório, seja no nascimento, no casamento, na transmissão imobiliária. Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento das evoluções tecnológicas, das modernidades recentes nos cartórios. Então, parabéns por essa iniciativa do programa, parabéns por todas as entrevistas feitas e que tenha muito mais sucesso nos próximos anos que estão por vir. Mestre em Direito Público e especialista em titulação da propriedade, Direito Notarial e Registral e em Política Ambiental. Conversamos com ela sobre sua tese de doutoramento, Crédito de Carbono e SERP. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Obrigada, Duda. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com você hoje para falar desses temas tão importantes que você relacionou para conversar comigo. Doutora Patrícia, a senhora coordenou o grupo de estudos que deu origem à MP 1085, que se tornou a Lei 14.382 de 2022, a Lei do SERP. Pode nos contar como foi essa experiência? Quais eram os objetivos do grupo de estudos? Sente que a lei contemplou todas as questões levantadas? Duda, esse foi um trabalho extenso, super demandante, longo, profundo, mas foi muito produtivo. Quando o presidente Jair Bolsonaro iniciou seu governo, foram lançadas várias mensagens na imprensa provenientes não só do governo federal, mas também do Banco Central e de outros organismos do governo federal, no sentido de que havia interesse em promover uma desburocratização muito grande, melhorar a posição do Brasil no então relatório do In-Business, que naquele momento era péssima, também lidar com as questões relacionadas ao home equity e ao mercado de garantias. Tudo isso estava diretamente relacionado à atividade do registro de imóveis. E por conta disso, nós nos aproximamos do governo para mostrar para o governo aquilo que os registros de imóveis já ofereciam para a população, inclusive em termos de serviços digitais, que pelo que nós percebíamos, não havia esse conhecimento por parte do governo, e também para mostrar para o governo quais eram aquelas modificações legislativas que poderiam e deveriam ser feitas, não só para desburocratizar os serviços registrais, mas também para proporcionar mais segurança jurídica e contribuir para a melhoria da posição do Brasil no relatório do In-Business. Então, foram várias etapas que foram seguidas, mas assim, o que interessa para a nossa conversa aqui de modo mais breve é que esses trabalhos resultaram em um texto longo que foi apresentado para o governo federal, foi apreciado pelo Banco Central e que teve uma boa receptividade, ao ponto de o Banco Central, os representantes do Banco Central e o governo federal nos atribuírem a tarefa de apresentar esse texto para o mercado. O mercado é representado principalmente com as instituições representativas da construção civil e também do crédito imobiliário, que são, assim, institucionalmente os nossos maiores clientes, por assim dizer.
Porque se o texto era de registradores, era necessário verificar se ele também era adequado para o mercado. E essas discussões foram feitas, o texto foi apresentado, as ideias foram apresentadas para grandes bancas de advocacia do Brasil e as ideias foram muito bem recepcionadas e resultaram em um texto que foi depois encaminhado ao CNJ, sofreu algumas alterações e depois disso ele se transformou na medida provisória 1085, a atual lei 14.382. Nem todas as propostas que nós fizemos foram acolhidas, mas isso é normal, faz parte do processo democrático. Nós temos uma percepção peculiar do que precisa ser feito e não necessariamente essa impressão vai encontrar sempre acolhida no governo federal e no poder legislativo. Mas o fato é que ainda há espaço para melhorias no nosso sistema, de modo que nós possamos desempenhar nossas funções de modo muito mais eficiente e sempre com mais segurança jurídica. O que é o SERP? O SERP, Duda, é o que a lei designa como Sistema Eletrônico de Registros Públicos e que, no meu entender, é uma ideia óbvia e, por isso, genial, que partiu do Ministério da Economia. A ideia do Ministério da Economia, que foi encampada pela Presidência da República, foi proporcionar um ambiente no qual todos os registros públicos, ali considerados os registros econômicos e o registro social, sejam tratados de uma mesma forma dentro de uma mesma plataforma eletrônica, com acesso, digamos assim, unificado ou mais facilitado pelo usuário e também sejam compreendidos como um sistema que interopera, que interage e que compartilha as suas experiências e as suas expertises em matéria digital. Às vezes você pode estar me perguntar com dúvida, né, do que são os registros públicos econômicos, o que é o registro social. Então, nas especialidades extrajudiciais, nós temos um registro social, basicamente social, que é o registro civil de pessoas naturais, responsável pela atribuição da cidadania e de registrar os atos todos da vida da pessoa natural, da pessoa física. E nós temos, por outro lado, os registros econômicos, que são os que eu assim designo e que compreendem o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoas jurídicas. Por que registros econômicos? Porque a finalidade desses registros é proporcionar segurança jurídica ao mercado, às operações de conteúdo econômico. Essa é a razão pela qual eu faço essa distinção. E da perspectiva do governo, e nossa mesmo, né? A gente faz essa autocrítica. O usuário, a gente percebe que o usuário do sistema registral não consegue, tem dificuldade mesmo de discriminar cada uma das especialidades. Para o usuário é tudo cartório, não é por acaso que o nosso programa aqui se chama Cartório Contemporâneo. E para facilitar a utilização pelo usuário de todos os serviços que são proporcionados pelos registros públicos, econômicos e social, é que o governo federal criou esta figura do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, no qual estão inseridas todas essas especialidades registrais. Qual a maior mudança que o SERP trouxe ao registro de imóveis? Bom, o SERP trouxe várias mudanças para o registro de imóveis, mas se eu puder sintetizar em algumas 2 ou 3, eu diria o seguinte: a primeira coisa, mais importante, o sistema que foi criado pela 1085, a Lei 14.382, ela incrementou muitíssimo o padrão de publicidade registral, melhorou o padrão de publicidade registral, porque a lei criou algumas outras ferramentas e outros formatos de fornecimento de informação registral que nós não tínhamos antes na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015. E isto é um divisor de águas no sistema registral imobiliário e também no sistema de registro de títulos e documentos, porque não só em termos de publicidade, mas também especialmente no que diz respeito à onerosidade do serviço. Antes da Lei 14.382, se você tinha, por exemplo, num contrato 4 partes,
cada uma morando em uma cidade diferente, você tinha que pegar o mesmo contrato e registrá-lo no domicílio de cada uma dessas partes. Hoje, pela lei, você registra esse contrato no lugar que é óbvio, que é o domicílio do devedor e do garantidor e ponto. Então, isso já é um avanço muito grande. Mas a Lei 14.382 encampou uma prática que nós já tínhamos no estado de São Paulo, que era a utilização dos documentos eletrônicos com dados estruturados. Na verdade, só no estado de São Paulo não, porque nós já tínhamos o Penhor Online, que é a forma de comunicação eletrônica dos registros com o Poder Judiciário e também com a Central Nacional de Indisponibilidade, que é essa plataforma por meio do qual o Poder Judiciário e todos os organismos administrativos responsáveis pela decretação de indisponibilidade patrimonial encaminham para os registros de imóveis as informações relacionadas a essas indisponibilidades. Tudo isso já é feito com documentos eletrônicos com dados estruturados há muito tempo. E o que a Lei 14.382 fez? Ela ampliou a possibilidade de utilização desses documentos, que eu chamo de DED, documentos eletrônicos com dados estruturados, para as operações padronizadas. Isso é importante a gente deixar claro, que são as operações padronizadas. Não são aqueles contratos, aquelas operações que são feitas, digamos assim, artesanalmente, nas grandes operações, mas aquelas que são feitas aos milhares diariamente, como as operações de crédito imobiliário, habitacional, que são feitas pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil e por todos os bancos privados. Então, para essas operações, assim como, por exemplo, para operações de barter no agro, para as operações que envolvam as CPRs, nestas operações em que o mercado trabalha com minutas, a lei está prevendo a possibilidade da utilização de remessa das informações para o sistema registral, tanto para o registro de imóveis quanto para o registro de títulos e documentos, a partir de documentos eletrônicos com dados estruturados. Mas por que a lei está fazendo isso, né? Ela faz isso para conferir padronização, não só pela forma de atuar dos originadores dos documentos, que estão no mercado, mas também para padronizar a atuação dos registradores. Isso macula ou fragiliza de alguma forma a qualificação registral, a análise jurídica que é feita pelos registradores quando eles recebem esses documentos? De modo algum, porque as regras da segurança jurídica, que todo mundo conhece como princípios registrais, elas são aplicadas especialmente nas variáveis dos contratos imobiliários, por exemplo. A continuidade se relaciona às pessoas, às partes que estão no contrato, a especialidade ao objeto e também às pessoas, a prioridade depende do protocolo e assim por diante. Então, a qualificação não é vulnerada de modo algum e, ao contrário, o que o sistema ganha, não só o sistema registral, mas o sistema econômico brasileiro como todo ganha, é uma maior eficiência com a utilização sinérgica das etapas anteriores de um processo, por exemplo, de contratação de um crédito imobiliário, até a etapa do registro. Ou seja, o que você colocou no sistema, o que o banco colocou no sistema quando colheu os dados das partes e o dado do imóvel, colocou no seu sistema para produzir aquele documento, o próprio sistema do banco encaminha para o sistema do cartório e lá essas informações são decompostas num texto legível, num padrão pré-definido pelo CNJ, para que os escreventes e os registradores possam fazer a análise jurídica desses documentos. Então, com isso, óbvio, né, a gente ganha prazo, a gente tem condição de ter, como eu disse, padronização e, inclusive, o custo da transação para o usuário reduz porque ele ganha tempo. Então, assim, são só vantagens. Eu acho que essas são as duas principais, assim, os grandes pontos. Mas esses dois pontos podem ser decompostos em vários elementos ali que estão contidos ao longo da 14.382, que é uma lei extensa. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com o Dr. Otton sobre salário e educação nos tribunais. Bom, agradeço o convite. Nós estamos assessorando a CNR, estamos assessorando as entidades filiadas à CNR
E hoje o salário da educação já está com muitas decisões, algumas desfavoráveis, outras favoráveis, mas para nossa alegria, estamos muito otimistas com relação ao encaminhamento desse assunto. O STJ tem se posicionado favorável à não contribuição desse imposto, desse tributo, por parte dos notários registradores. Rapidamente, para a gente falar sobre a questão do salário da educação, o salário da educação é uma contribuição feita pelos notários registradores e a Justiça, já com relação aos produtores rurais, entendeu que quem emprega na pessoa física, por empregar na pessoa física e não ser considerado empresa, não é sujeito passivo dessa contribuição. Nós estamos pleiteando essa desobrigação também em nome da categoria. E o STJ tem nos dado um posicionamento muito favorável, a gente está bem otimista com relação a esse tema. É possível que, em breve, o próprio STJ suspenda todas as ações que estão em curso referentes a esse tema, até o julgamento de um IAC, que é um incidente de assunção de competência, suscitado inclusive pela própria União Federal e que está hoje no STJ sob a relatoria da ministra Sucete, que vai provavelmente afetar, e essa afetação vai suspender todas as ações em curso. E aí, até o julgamento do IAC, a gente não vai ter ainda um posicionamento definitivo. E acreditamos que, até por conta dessa assessoria que está sendo feita pela CNR e pelas entidades, as decisões que nós já obtivemos favoráveis vai ser muito relevante para a definição desse tema por parte do STJ. Esse fórum está nos dando uma oportunidade de perceber a importância da atividade notarial e de registro e essa interação cada vez mais forte entre todos os operadores do direito. Os juízes, desembargadores, ministros, advogados, a própria OAB entende a importância dessa atividade para a sociedade. A tendência é que a gente consiga fazer com que a gente desafogue o Poder Judiciário com atos que podem ser praticados pelos próprios cartórios em todo o Brasil. É uma ferramenta muito importante para que a gente possa evoluir como sociedade, que a gente possa ter uma justiça mais célere e menos custosa. Qual a importância do SERP para o cidadão, para a economia e para o próprio sistema registral? Pode promover mais negócios e investimentos aos estados? No meu modo de ver, o SERP tem uma importância muito grande na medida em que ele vai proporcionar, por meio da gestão digamos assim, da linguagem dos registros econômicos e do registro social, por meio do ONSERP, vai ser possível uma padronização dessa linguagem, do modo de funcionamento. Nós temos no extrajudicial a tendência de aperfeiçoar as nossas especialidades individualmente. O registro de imóveis aqui, títulos e documentos acolá, o registro civil de pessoas naturais de outro lado, o registro de pessoas jurídicas de outro. Mas o usuário precisa que este sistema fale a mesma língua. Ele precisa, porque o usuário, quando ele vem utilizar, fazer uso da atividade extrajudicial, ele é um usuário que precisa de uma linguagem única para que ele possa conversar conosco de um modo mais fácil, mais fluido. O sistema precisa ser mais amistoso para o usuário. E o SERP, eu acredito que vai ajudar nisso. Também ajuda na medida em que o SERP, de um lado, vai, como eu disse, funcionar como uma plataforma, a partir da qual o usuário pode conversar com todo o sistema de registros públicos. Isso é um facilitador tremendo. Imagina você ter que, como havia alguns anos atrás, o usuário ter a necessidade de entrar em vários sites por especialidades ou por estados. Ou seja, por exemplo, a busca da informação era uma penúria para o usuário. E a partir da implantação de um sistema, de uma plataforma unificada, o acesso à informação registral vai ser muito mais facilitado. Tanto que o artigo 3º, inciso 10 da Lei 14.382,
prevê uma ferramenta que nós chamamos aqui, né, dentro de casa de Central Nacional de Gravames, que vai permitir que nos negócios que são feitos no mercado, as partes possam, por exemplo, pesquisar. Você vai fazer um negócio comigo e você quer saber qual que é o meu comprometimento patrimonial nos registros econômicos e nos tabelionatos de protesto. O que você vai fazer? Você vai digitar lá o meu CPF. E a central, esta ferramenta do inciso 10 do artigo 3º, vai produzir um relatório dizendo, olha, a Patrícia tem uma alienação fiduciária aqui, tem um penhor ali, tem uma hipoteca em outra cidade e tem, por exemplo, 2 títulos protestados e uma indisponibilidade patrimonial. Isso é um grau de avanço na informação extrajudicial que não tem precedentes no mundo. Nós já temos a possibilidade de fazer pesquisa de bens, mas a pesquisa de bens fala de uma parte do patrimônio do sujeito, não fala da outra, que é o comprometimento patrimonial. Então, isso vai proporcionar uma redução da assimetria informacional muito grande nos negócios, redução de custos transacionais e isso, obviamente, impacta na dinâmica econômica de modo muito positivo. Os prazos de pedidos do SERP são os mesmos do balcão do cartório? Os prazos sim, porque os prazos não se aplicam ao SERP, ele se aplica ao sistema e ao desenvolvimento das tarefas do registrador. Mas é curioso porque também existem prazos agora para os usuários. Na medida em que, quando o usuário preferir fazer o pagamento dos emolumentos após a análise da sua documentação, ele tem 5 dias para efetuar esse pagamento. Então, isso é importante. Mas os prazos são rigorosamente os mesmos. Aí você pode me perguntar, mas então qual que é a vantagem desse sistema eletrônico? A vantagem está exatamente no fato de que hoje você não precisa mais ir ao cartório para solicitar informações, para solicitar certidões ou para solicitar o registro ou averbação de qualquer documento. Isso já não é mais necessário há alguns anos e o SERP deixou isso mais evidente. E como que eu faço para ter acesso aos pedidos de certidões ou aos pedidos de prática de atos? Você pode entrar nas centrais, ainda a gente não tem uma central comum, o SERP não está plenamente funcionando, mas nós já temos a Central do Registro de Imóveis, que é o SAEC, e a Central Nacional do Registro de Títulos, Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, por meio do qual você pode encaminhar a sua documentação, desde que você siga as regras legais de digitalização de documentos, como também pode fazer a solicitação dos seus pedidos de certidão e visualizar matrículas dos registros de imóveis, essas 24 horas por dia, 7 dias por semana, relativamente à maioria dos registros de imóveis do Brasil. Então, são só facilidades em benefício do usuário. Imagina que beleza, né? Às vezes a gente pensa, mas eu moro na minha cidade, o cartório é perto da minha casa, mas essa não é a realidade do Brasil. Se a gente pensar que, por exemplo, no Amazonas, que é um estado que tem um percentual imenso do território nacional e que tem só 65 municípios, imagine a facilidade para o usuário poder se relacionar eletronicamente com os registros econômicos. Ou mesmo, eu posso precisar praticar um ato morando em São Paulo ou estando aqui em Brasília, posso precisar encaminhar uma documentação para São Paulo. Eu não preciso ir até São Paulo, vou remeter isso eletronicamente. Então, é importante que todos nós saibamos dessa possibilidade e que contemos para os nossos amigos, porque outro dia mesmo eu estava conversando com um representante do agronegócio e ele se queixava para mim. Não, porque eu tenho que andar 150 quilômetros para ir ao cartório. Eu disse, não, você não precisa mais fazer isso há uns 4 anos, pelo menos. Então, é importante divulgar essa informação. O SERP impactará na REURB? Se sim, de que forma? Bom, na medida em que os documentos podem ser encaminhados eletronicamente, é óbvio que isso é uma facilidade para a regularização fundiária, tanto a de interesse social quanto a de interesse específico. Mas também ajuda a regularização fundiária a facilidade da obtenção da informação. Muitas vezes, o poder público precisa mandar um funcionário mandar um funcionário até uma unidade registral para fazer uma solicitação de certidão, para buscar uma informação, e isso tudo pode ser feito hoje eletronicamente. E na medida em que o poder público municipal
se especialize na regularização fundiária e passe a adotar um padrão de interação com os registros de imóveis, ele inclusive vai poder encaminhar documentos eletrônicos com dados estruturados. Por exemplo, no que diz respeito à descrição daqueles lotes mais comuns, mais quadradinhos. Isso tudo é possível. Eu acredito que nós só teremos ganhos aí com a implementação completa do SERP. Quais novas ferramentas o SERP disponibilizará para seus usuários? Todos os cartórios estarão integrados? O SERP prevê uma série de ferramentas que já estão disponíveis nas plataformas do Registro de Imóveis e do Registro de Títulos e Documentos e algumas ainda para serem implementadas, como, por exemplo, a Central Nacional de Gravames, a qual eu me referi. Mas o uso dos documentos eletrônicos, vou chamar de DED, que fica mais fácil, não tem que ficar falando essa coisa enorme. O uso dos DEDs vai possibilitar uma série de facilidades, né? Então, imagine a possibilidade que nós teremos de produzir informações, inclusive informações estatísticas para o mercado, na medida em que nós recebamos já os dados em documentos eletrônicos estruturados, assim. As possibilidades de produção estatística são incontáveis. E isso tudo vai auxiliar muito nas dinâmicas de mercado, no conhecimento por parte dos agentes do mercado a respeito do que consta na base registral, que é um reflexo do que nós temos na sociedade e na economia. Então, nós teremos aí um período muito profícuo em breve. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!